Bom dia, pessoal. Eu sou Fernando Lauteriung, editor da Tela Viva. Hoje o Tela Viva em Foco reunirá alguns dos mais atuantes roteiristas do audiovisual brasileiro. E a nossa ideia aqui é traçar um retrato do momento do roteiro, trazer as dificuldades, as boas novidades do momento. Nós vamos reunir aqui, tocando o painel, a repórter da Tela Viva, Mariana Toledo, o Nilton Canito, que foi secretário do audiovisual e como roteirista tem aí de filmes e séries, tem entre os roteiros dele Unidade Básica, o 9mm de São Paulo, também já trabalhou em novela. A Duda de Almeida, que tem aí também no currículo Chitãozinho Chororó do Globoplay, As Aventuras de Dorval, que chama As Aventuras de José e Durval, o filme Ângela, sobre a Ângela Diniz. E vamos ter também a Juliana Araripe, do filme Férias Tocadas, que estreia em breve nos cinemas, da série Amor da Minha Vida, também um futuro lançamento aí do streaming pelo Star Plus. Legal, vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Bom, para a gente começar, eu queria que vocês olhassem para trás para a gente entender quando que o espaço e o valor do roteirista começou a mudar. Se vocês acham que foi, especialmente com a chegada das plataformas de streaming e esses mecanismos todos de distribuição digital, e de que forma isso acabou impactando o trabalho dos roteiristas. Quem quer começar? Vamos, Nilton? Ih, fria. Bem, obrigado pelo convite, Mariana. Prazer estar aqui na Tela Viva, sempre acompanhando tudo. Obrigado, Fernando, também. É uma honra estar aqui com a Duda e com a Ju. Acompanho o trabalho, sou fã. Não sei, quando eu comecei deixa eu ver, com 49, que eu lembre, quando eu comecei não tinha nem muito esse papo de roteirista, né? Praticamente ninguém nem falava sobre isso. Então a gente pegou o primeiro momento ali que começou a ter os roteiristas mais fortes, começamos a debater isso, os roteiristas serem fortes. Eu acho que teve esse momento que a gente conseguiu bastante coisa de reconhecimento, quando começou a ter debate de desenvolvimento. Isso também foi na época, mais ou menos, que eu fui secretário, no governo Lula, ali, a partir do segundo governo Lula, né? E começou a ter um debate sobre a importância do desenvolvimento. E aí a gente conseguiu sedimentar, isso era pré-streaming, estava me preparando ali a chegada dos streams, estava começando os streams, né? E ali teve um debate forte, a gente conseguiu muita coisa. Inclusive o Fernando estava lembrando os editais de núcleos criativos, por exemplo, que era muito forte, a gente era sempre favorecendo roteiristas e tal. Mas eu tenho a impressão que agora, com os streamings, ficou um negócio ambíguo, né? Por um lado, a gente teve muito mais oportunidade, muito mais empregos, graças a Deus. Por outro lado, a autoria ficou meio dispersa. Não sei se as meninas, a Duda e a Juliana, trabalham até mais que eu em streams grandes. Elas podem me dizer se isso realmente é efetivo. Eu tenho a impressão que a gente não tem mais aquela coisa assim que tinha antigamente, que era assim, tipo, uma série de um autor, Agnaldo Silva. Aqui no Brasil não está tendo isso. Então, é tudo um pouco... Você não sabe qual que é o autor, as salas, o coletivo. Então, isso está virando uma espécie de commodity, uma espécie de uberização da categoria. Então, é um perigo isso. Então, eu acho que nós estamos num momento de recuo dessa importância do roteirista no mercado, que é um grande equívoco, porque ele cada vez é mais importante. Agora vocês podem complementar. Eu acho que a gente, no Brasil, tudo é muito novo, né? Eu acho que a gente tem que discutir, por exemplo, quando eu fiz o Modern, que foi anos 2002, 2003, né? A gente introduziu uma das primeiras salas de roteiro, porque a gente não tinha esse hábito ainda, porque não tinha essa demanda de mercado, né? Se a gente for falar do cinema, o cinema brasileiro ficou parado, né? A gente teve a retomada aí anos 90, fim dos anos 90 para os anos 2000. Então, é claro que a profissionalização da nossa categoria ela foi acontecendo ao longo da demanda, né? Então era tudo muito novo. E aí a Abra é uma associação super importante, né? Que o Nilton já foi presidente, já, né, trabalhou e tal. Eu acho que e a Abra tem o quê? 20 anos também. É uma associação nova. Então essa profissionalização
ela foi caminhando, claro que aí a gente teve essa coisa da tecnologia que bombou, os streamings vieram com tudo para o Brasil também, e o mercado brasileiro é um mercado muito interessante e muito rico, e eu acho que tanto isso está acontecendo que muitas séries brasileiras elas estouram no mundo, porque é um universo muito interessante que a gente só tem aqui no Brasil. Então, eu sou. Eu quero sempre ser positiva. Eu acho que a gente tem muito para conquistar ainda, né? Eu acho que a galera lá nos Estados Unidos acabou de chegar num primeiro acordo, onde eu vislumbro um lugar digno para a gente, né? Porque às vezes você fala, poxa, direito autoral, que é o direito autoral. O direito autoral ele é inquestionável, né? Ele, independentemente do registro da obra ou não, quem inventou ele tem o direito sobre aquilo, né? Não tem como, isso é inquestionável, mas como no Brasil tudo se questiona, até isso vira uma coisa muito é o óbvio, né? Agradecendo também o convite. E para somar com o que meus colegas estão falando, eu já faço parte de uma geração de roteiristas que já nasceu junto com o streaming, né? A minha experiência, a minha primeira série, né, que eu assinei como roteirista já foi Sintonia na Netflix. A gente iniciou esse processo no final de 2017. Então, eu não tenho essa referência, por exemplo, que meus colegas têm de uma outra forma de fazer, né? Eu já tô dentro do streaming, já nasci dentro do streaming, e agora é que estou no momento de compreender todas essas pautas e todas essas lutas e de como que poderia ser diferente, uma vez que eu não tive essa referência, né? Então, me vejo muito como uma aprendiz também de uma nova profissional que precisa entender todas essas pautas e se compreender no meio dessas pautas para que a gente possa melhorar de fato as condições que a nossa classe vem enfrentando, porque também desde 2017, quando eu comecei no streaming, eu percebo muitas mudanças, né? E até não mudanças, né? Perspectivas de algo que pudesse melhorar, de algo que pudesse evoluir, e a percepção de que essa evolução possivelmente não está acontecendo em termos de algumas condições de trabalho, né? E acho que para começar é de onde que eu parto, né? Nessa discussão. Uhum. É legal esse ponto de vista diferente, né, da Duda, que já entrou nesse mercado de streaming, vocês que já estavam há alguns anos nessa função, porque a gente tem essa questão que, ao mesmo tempo que as plataformas surgiram e começaram a surgir muitas novas oportunidades, não só para roteiristas, mas para profissionais do audiovisual no geral, entrada de novas vozes mais diversas, inclusive. Como que vocês veem esse equilíbrio, né? Quer dizer, a valorização da autoria começou a diminuir, porque a gente viu a chegada das plataformas de streaming, a maioria delas estrangeiras, inclusive, que talvez torne essas relações contratuais ainda mais vulneráveis para os brasileiros, mas tem esse lado bom, que tem mais oportunidade, né? Então, como que vocês acham que fica essa balança no fim das contas? Acho que essa coisa da diversificação é muito essencial, né? Porque como o Brasil é essa diversidade, hoje em dia a gente ter roteiristas, eu fiz a sala de roteiro agora do Amor na Minha Vida, a gente teve uma menina que foi essencial no nosso processo criativo, ela não era uma pessoa experiente ainda, porque a gente precisa fazer formação dessas pessoas diversas, porque elas são muito essenciais para contar as nossas histórias. E quando a gente tem a oportunidade de ter diversidade numa sala de roteiro, a sala de roteiro vira uma outra coisa. Então, esse mercado, esse crescimento desse mercado e esse investimento que tem hoje em dia numa sala de roteiro é muito essencial para as nossas obras ficarem cada vez melhores e a profissionalização das pessoas do nosso mercado acontecer de uma maneira mais eficiente, né? Opa, quer falar?
Não, também acho maravilhoso o que a Ju falou. Eu também, desde que eu comecei, a primeira série foi Cidade dos Homens, né? Então, Cidade dos Homens era muito legal, porque a gente fazia praticamente, era roteiristas a serviço do pessoal da comunidade. A gente fazia o possível para dar a voz. E na época a gente não tinha ainda essa ideia de que o cara iria ser roteirista, que é muito melhor. Né? Hoje em dia a gente avançou. Essa série que eu estou fazendo também agora, a que eu estou fazendo no momento, tem bastante isso. A classe tem todos os tipos de diversidade, né? E realmente é o que a Ju falou. É o que faz a gente conseguir dar esse dialogismo dentro da obra. Eu gosto bastante de enfatizar que na minha época, a gente falava, na minha época, eu estudava muito Bakhtin, essa galera que eles falam muito do dialogismo na obra, né? Porque a gente fala muito das pessoas serem diversas, mas na verdade a questão principal é a obra, o texto, ser dialógico, ou seja, ter várias vozes, né? E a função do chefe de sala é basicamente conciliar as vozes para dar uma unidade naquele monte de vozes, né? Esse que seria o roteirista mais experiente, né? Então, agora, isso que eu acho muito o seguinte, eu também fui pioneiro em salas de roteiro, junto com a Ju, na mesma época, a gente estava no 9mm, e ela estava no Modern, foi as primeiras séries, assim, essas duas, inclusive, né? Então, tinha esse modelo novo, tal, esse conceito, e gosto muito, sempre defendi, mas isso não se opõe à autoria, gente. É isso que estou... E a autoria, tanto no sentido de direito autoral mesmo, uma questão econômica, né? Mas estou falando uma questão de ter uma unidade de texto, alguém que tem uma visão de mundo. O autor é mais do que um monte de gente, é alguém que tem uma visão de mundo e sabe dar voz a várias pessoas para criar uma obra legal. Mas ele sabe dar voz, mas tem uma autoria. Hoje em dia eu acho que está tendo uma confusão e eles estão usando o conceito de sala para perder a autoria. E aí não tem um roteirista forte. Se não tem um roteirista forte, gente, é um perigo para o resultado da obra. Porque o resultado da obra, aí vem o diretor, quer mudar um negócio, a gente conhece isso. A gente trabalhou 6 meses criando um negócio, o diretor quer mudar na última hora. Porque não tem roteirista forte. Não existe nenhuma obra que deu certo no mundo sem roteirista forte, gente. Então, eu chamo de autor roteirista. Então, a sala é diversa, mas tem que ter um autor roteirista que a gente sabe quem é e que tem uma força para garantir a unidade da obra. Como as séries todas que a gente fez conseguiram e foram boas por isso. Estou refletindo aqui sobre o que vocês estão falando. Eu acho que tem várias coisas aí. Acredito que talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo estejam bastante perdidas, assim, né? Porque a gente está falando de sala de roteiro, não sei o quê. Como eu dou aula para jovens, né? Às vezes até criadores da geração Z que estão interessados em entrar para o mercado audiovisual. O pessoal me pergunta muito o que é uma sala de roteiro, né? E as séries, elas são escritas nesse formato de sala de roteiro, onde a gente tem um grupo de 4, às vezes 5 roteiristas criando juntos numa sala, debaixo da tutela de um roteirista-chefe, que é, como o Newton falou, a pessoa que tem essa função de organizar o processo e dar uma unidade, né, para o texto que está sendo apresentado, porque são várias cabeças pensando uma história, cada roteirista vai estar responsável por um roteiro, e esse chefe de roteiro ele precisa realmente dar essa unidade, ele é esse zelador, né? É um cargo hierárquico, no sentido de que ele fica com uma responsabilidade maior, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma sala de roteiro, nós estamos em estágios, nós estamos todos no mesmo degrau, né? Criando juntos e, enfim, confluindo nessas ideias. E é curioso, né? Porque, por exemplo, a minha experiência com Sintonia e a minha experiência com As Aventuras de José e Durval não caiu nesse lugar. Talvez tenha sido uma sorte, daí até pergunto para vocês, né? Como pessoas que vieram antes de mim e que têm mais experiência do que eu, a gente não passou por essa surpresa de ter um diretor que, por exemplo, mexia nos roteiros de forma a gente olhar e falar, caramba, virou um Frankenstein. Muito pelo contrário. E o que me levou a acreditar que o fato de existir uma série, né, onde na série o que é muito importante é o roteiro, né?
A gente tem esse grupo de roteiristas, a gente tem esse chefe de roteiro, que é a pessoa que tem uma compreensão geral da história, e a gente geralmente tem diretores diferentes que dirigem os episódios, e o roteiro é a lei, no sentido de que se você não fizer o que está escrito na página, a chance que você tem, você pode prejudicar o episódio de um outro diretor que está dirigindo e que você não está acompanhando. Então, eu não tive essa experiência, sabe? De ter um diretor que, por exemplo, mexia no roteiro e mudava, ou quando isso aconteceu, ele foi saído, né, do projeto. Então, eu venho dessa referência, sabe, de isso não acontecer muito, né? Eu acho que as pessoas, a tendência, assim, como a Duda está falando, eu acho que a tendência do roteiro ser respeitado cada vez mais, né? Porque é o que o Newton falou, a gente fica em salas de roteiro, às vezes 6 meses, 7 meses, 8 meses, construindo uma história, né? E às vezes, a pessoa não tem um olhar macro, ela olha aqui e fala, nossa, essa piada aqui vai ficar incrível nesse lugar. E talvez fique mesmo, só que às vezes não atrapalha, às vezes atrapalha uma coisa que você construiu no 3º episódio, porque aquilo ali está plantado ali por algum motivo. Então, eu acho que as pessoas, ao longo das experiências, foram aprendendo que um roteiro não é, né, não é uma ideia do roteirista que vai lá e... Não, a gente constrói, a gente trabalha, a gente tem muita questão de lógica em roteiro, né? Então, são construções, né? Acho que é igual uma obra, né? Você vai lá, você passa o cal, aí você põe o cimento, aí você vai... É uma construção. Então, e eu acho que essa parceria também, que a Duda colocou uma coisa do diretor, que é muito importante, também do diretor com o autor, com o roteirista-chefe. Essa dupla tem que dar certo, porque essa dupla é uma dupla de criação, né? Porque o diretor também cria em cima do roteiro. Então, eu acho que a gente ter um diretor também que seja, de alguma maneira, entrelaçado com o roteirista-chefe, no bom sentido, a criação vai melhorar muito. E a presença também do roteirista no set, né, que isso tem nos Estados Unidos, isso vem acontecendo com mais dificuldade, porque é óbvio, aí tem uma questão de grana, tem uma questão de orçamento, que a gente também sabe que é apertado, né? Porque, claro, que os produtores também, né? Aí a gente vai falar do que a associação, a Abra está lutando, que lá fora eles lutaram, sobre o direito dos lucros, né? O direito, quando a obra é exibida, que o autor, criador, não recebe, aí a sala de roteiro também não. Então, eu acho que é uma indústria que vem se profissionalizando, e essas mudanças elas vão acontecendo devagar, não tem jeito, né? Mas eu acho que as coisas, a tendência é melhorar, porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma representatividade muito maior, porque as coisas estão acontecendo também, né? Existem muitas séries, existe muita demanda, e é claro que também tem uma questão que eu acho que é importante a gente tocar, que é a falta de capacitação dos profissionais. Até aí a gente vai falar da diversidade de novo, e também do Brasil ser um país ainda extremamente pobre nesse sentido, onde as pessoas precisam de dinheiro. Então, às vezes, um roteirista excelente, ele é obrigado a assinar o contrato leonino, porque senão ele não trabalha. E isso é uma realidade brasileira, que porque os roteiristas têm que brigar. Tem que brigar, claro que tem. Existe a Abra, precisa, mas as pessoas também precisam trabalhar, então não dá para crucificar um profissional que se sujeitou a um trabalho em condições muito questionáveis, porque ele precisa pagar as contas. Então, eu não tô aqui... eu acho que é muito importante a gente lutar pelos direitos, mas também não dá para crucificar as pessoas que
que fazem, às vezes, porque é uma indústria, e é isso que os roteiristas lá fora, e os diretores, e os atores querem mudar, e é isso que a gente precisa mudar. É a indústria, é uma coisa muito grande. Então, a gente precisa ir no pequeno, aos poucos, né? Não sei se meus colegas concordam comigo, mas eu sinto muito assim. Sim, acho que o que você estava falando era mais no sentido de talvez ter que mudar a indústria como um todo, para que esses roteiristas estreantes que estão tentando entrar nesse mercado não precisem se submeter a condições mais precárias, talvez, de trabalho, ou com valores abaixo, ou com menos valorização, né? Exato. Não, exato, concordo total com a Ju. Evidentemente, imagina as condições que cada um está, né? A gente não vai ficar julgando ninguém. Mas é isso, se tem um sindicato forte, que a gente não tem um sindicato, a gente tem no máximo uma associação, né? Então, se a gente tivesse um sindicato forte, o sindicato que protege a classe para que as pessoas cresçam, né? Evidentemente. Agora, eu acho que é mais, gente, tem um lado que é o seguinte, eu estou muito numa pegada que é perceber o seguinte, esse negócio do roteirista, gente, não é só um problema do roteirista. É um problema seguinte, nós estamos investindo dinheiro público e temos que entregar obras de qualidade, não todo dinheiro público, tem coisa que é do streaming que não é dinheiro público, né? Mas quando eu digo... E o streaming também quer qualidade. E não tem outra forma de ter qualidade se não for ter roteirista forte. Ou as pessoas entendem isso, ou as obras não vão ficar tão boas. A gente tem algum sucesso, mas o streaming está em crise de criatividade, gente. Todo mundo já percebeu. Está tendo uma crise de criatividade nesse momento. Que é normal também, tem momentos de crise, momentos que acertam. Mas eu acho que a crise é por esse desrespeito mesmo, uma falta de percepção da importância de ter autores mesmo, tratar como se fosse commodity. E aí vem o salário baixo, aí vem a precarização. Se a gente lembrar, uma das pautas da greve dos roteiristas americanos foi ter sala de roteirista, foi ter equipe. Eles estavam querendo que fosse um só fazendo. Falaram, não, a gente precisa ter equipe, conseguiram conquistar isso. Eles pediram 6, garantiram no mínimo 3 ou 4, não lembro da negociação exata. Então, está tendo uma pauta da gente garantir qualidade, condições de trabalho, que interessa para nós, mas interessa para o sucesso das obras, e que vão atingir o público para atingir o público. O Nilton falou dessa questão de ter um roteirista forte, como uma demanda de vocês. Eu queria saber também da Duda, da Juliana, o que vocês elencariam como principal demanda hoje dos roteiristas, né? Para além dessa questão que o Nilton levantou. Bom, eu tenho conversado muito, compartilhado muito com colegas algumas dificuldades, né, dos processos, né? E dentro dessas dificuldades que a gente passa em relação a condições, em relação a salários, em relação a contratos, né? É muito... Para quem, por exemplo, tem a minha régua, ela é muito privilegiada, né? Eu escrevo uma série que está indo para sua 5ª temporada, é uma série de muito sucesso, é uma série que alcançou o top global, que é uma coisa inédita, né? Dentro para uma série brasileira da Netflix. Então, eu estou numa posição de muito privilégio, né? Mas ainda assim, com muitas questões, naturalmente, né? Porque são coisas que atravessam uma classe inteira, independentemente de você estar numa série de sucesso ou não. E eu converso muito com os meus colegas e uma coisa básica, né? Porque é isso, cada um tem uma perspectiva, a gente vai indo do pequeno para ir para o macro. Mas tem uma coisa que é muito básica, que é a dificuldade da gente estabelecer métricas para o nosso trabalho, né? Porque, assim, por exemplo, como a gente faz um trabalho criativo que é pautado em entregas, você vai entregar uma escaleta, que é um estágio anterior ao roteiro, você vai entregar um roteiro, você vai entregar uma sinopse, a gente, por exemplo, não consegue estabelecer uma contagem de horas, né, para o que a gente está fazendo. A gente não consegue, muitas vezes, você vai depender muito do chefe, isso fica muito à disposição do chefe, né? Porque, por exemplo, você ter um WhatsApp de trabalho onde você recebe 11 horas da noite, você está recebendo mensagem, ou 10 horas da noite você está recebendo uma mensagem para marcar uma reunião para o dia seguinte, são coisas que
no dia a dia do ofício, vão te deixando a um estágio tal de estresse que não está sendo pensado por uma questão financeira, que faz com que você naturalmente entregue um roteiro ruim. Ou um roteiro que está abaixo de uma média mínima, abaixo, né? Às vezes está incompleto, ou às vezes, assim, se você entrega um roteiro bom nessas condições, você, na verdade, você está com sorte, assim, você foi abençoado, aconteceu um milagre. Mas a tendência é, com todas essas coisas que já começam no micro do dia a dia, você já vai sucateando o próprio resultado daquilo, né? E isso também, você entregar um roteiro ruim é uma coisa que te prejudica como profissional. Então, assim, a gente viveu um boom desse mercado do streaming. Há 3 anos atrás, você sacudiu uma árvore e caiu um roteirista, né? Tinha muita gente empregada, mas agora a gente tem muitos colegas desempregados porque reduziu muito a produção, né? Isso é uma perspectiva já de uma coisa muito básica do dia a dia, assim, só para começar essa conversa, né? Só para abrir essa porta. Eu acho que isso tem a ver com o que a Duda está falando, com essa profissionalização mesmo, da função, né, do exercício de ser roteirista. Né? Existe um horário de trabalho, existe. Né, mas eu vejo, eu não sei se a Duda percebeu isso ultimamente, e o Newton também, mas eu vejo uma preocupação maior. Né? Por exemplo, quando eu sou chefe de roteiro, eu tenho essa preocupação. Eu não vou escrever. As pessoas que trabalham comigo à noite, eu escrevo no meu bloco de notas e no dia seguinte, quando eu acordo, eu mando, gente, isso aqui pensei nisso, nisso, nisso. Porque, de fato, né, o trabalho criativo é um trabalho onde muitas vezes as ideias vêm 2 da manhã, quando você vai deitar. Né, quantas vezes a gente, nós roteiristas temos insônia, obviamente, mas quantas vezes a gente veio uma ideia, tipo, 2 da manhã, você fala... E aí é aquela coisa, se você não anota, você esquece no dia seguinte, você não acha, é desesperador. Então, nosso trabalho, né, como é claro que é um ofício, é claro que somos profissionais, estudamos, né, estamos aí no mercado há um tempão, fizemos faculdade, temos experiência, mas o nosso trabalho é subjetivo também. Então, quando a gente tem um trabalho que também é um trabalho subjetivo, existe uma responsabilidade agora que, graças a Deus, o nosso mercado se ligou, né, que é uma responsabilidade que era um mercado preconceituoso, que está se cuidando para não ser mais, era um mercado que não era inclusivo e está se cuidando para ser mais. Então, eu acho que as coisas estão muito longe do ideal. Acho que nós ainda temos que melhorar muitas coisas. A gente precisa, mas eu acho que né, as coisas estão caminhando de algum jeito. Eu vejo isso nas salas que eu faço. Eu acho que existe um respeito maior por todas as questões. Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Sinto. Sim, eu também eu sou super otimista, gente, em geral, assim, até para a inteligência artificial eu sou otimista, tem gente que é pessimista. Eu achei a conquista da WGA maravilhosa em relação a isso. Então, e essa questão da diversidade nem se fala. Agora, é normal, acho que tem momentos que melhoram um pouco, momentos que pioram um pouco. O mercado acabou de descobrir, né? E o streaming gente, está acreditando, não sei se vocês percebem isso, eu fico preocupado com isso. Está acreditando demais no algoritmo. Eles começam a usar o algoritmo como se fosse a questão, assim, não é bem assim, gente. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que no nosso caso, infelizmente, nós somos criadores, mas no caso do cara do dinheiro, ele tem que entender que é uma área de risco. Não é uma área que dá para você fazer tudo sob controle, vai conseguir sucesso sob controle. Não é assim que funciona. É uma área que tem que dar uma liberdade para os artistas, tem um risco, a única chance de fazer sucesso é dar liberdade para os artistas. Se você quiser controlar eles o tempo todo com supostos dados econômicos, etc., não vai dar certo. O artista, quando eu fui treinado na escola anterior aí, né? E os autores de novela foram meus mestres, vários deles eu considero grandes dramaturgos.
eles sabem fazer isso, ou seja, eles tinham poder e dialogavam com a audiência. Então, é claro que a função do showrunner é ser um cara que tem o poder criativo e dialogue com a audiência, mas dialogue também com intuição. É lógico que ele vai usar todos os dados. Eu adoro dados de pesquisa, dados de algoritmo, pode mandar tudo para mim, que eu adoro, me preocupo com tudo isso, estou o tempo todo ligado nisso, audiência, quem gostou, quem não gostou, repercussão, grupo de pressão, concordo com tudo, então, ouvir tudo, dialogar e criar. Agora, se você fica querendo um monte de robô, algoritmo, gente parecerista que eu já tive pareceristas maravilhosos, que são criativos e ajudam a criar, e tive pareceristas que são controladores. Aí não adianta, gente. Não é assim. Não dá certo. Você querer controlar a criação não faz sucesso. Então, está tendo vários casos que as séries vai tirando o seu charme por um excesso de controle do algoritmo. Por exemplo, grupos de pressão, que sempre teve grupo de pressão, gente. Toda obra tem. E a função do autor é catalisar debates na sociedade. E não catalisar porque tem medo da repercussão. Né? A gente começa a ficar com medo da repercussão, vai dar repercussão negativa. Não, mas é para dar debate. A função da dramaturgia é provocar debates, né, na sociedade. Então, o autor é um cara que ouve vários pontos de vista. E por isso ele catalisa debate. Por isso tem gente que fica incomodada. Fala, não gostei e tal. Normal. Toda obra tem alguém que vai ficar incomodado, gente. Porque é normal, é nosso trabalho. Então, tem que ter essa liberdade do artista, tá, gente? Estou falando assim, só que eu acho que está tendo uma vontade muito grande de ser meio científico, de ser meio profissional, e eu concordo, mas, assim, não tem jeito. É um negócio que os grandes sucessos foram também, em termos de novela, é interessante a gente pensar na história, né? Os grandes sucessos foram as melhores obras. E uma sintonia, por exemplo, que eu acho maravilhoso, gente, é realmente uma obra que você vê, é inusitada, assim, não é tão óbvia. E lá, eu acho interessante a gente pensar, né, como eu gosto da sintonia, eu acho um exemplo legal, que tem diversidade também ideológica, né? A gente fala só de diversidade de cor, de gênero, tudo isso. Mas lá tem a figura, por exemplo, dos evangélicos, que é fundamental na série, acho tão legal aqui. Então, ter também essas diversidades, todos um autor tem essa capacidade de condensar tudo, vocês conseguiram no Sintonia, e por isso foi um sucesso mundial. Então, é isso, garantir a autoria das pessoas para conseguir sucessos mundiais. Eu acho legal esse ponto que você trouxe da questão dos dados, porque a gente sabe que com o streaming esse entendimento da audiência foi ainda mais intensificado, né? Hoje a gente consegue identificar coisas, o que a audiência está vendo mais no sentido de talentos, de gêneros, de formatos. Então, queria saber de vocês até que ponto esses dados ajudam no trabalho do roteirista a entender, de fato, fazer uma coisa que a audiência vai gostar, e até que ponto vale essa questão do risco que o Newton trouxe, né? Buscar uma coisa inusitada, buscar uma coisa que não é o que os dados estão apontando que é a tendência, né? E nesse caminho entra, obviamente, essa discussão de inteligência artificial, né? Porque pegar o algoritmo e, de repente, colocar a inteligência artificial para escrever aquilo que o algoritmo está mostrando que o público quer ver. Como que vocês estão enxergando essa questão hoje? O que eu acho interessante do algoritmo que se alguém descobrir, vai descobrir o segredo do sucesso, né? E o sucesso não tem segredo. E isso nunca vai mudar. Você pode fazer o que o streaming vai encomendar uma série X, sobre Y, porque é isso que eles precisam, e aí você faz tudo certo e aquilo não faz sucesso. E aí você cria um negócio de um jeito super sui generis e, de repente, o negócio faz um sucesso danado. Então, por que as coisas sempre vão continuar sendo inexplicáveis? E eu acho que isso que é a graça. Então, de alguma maneira, eu acho que você tentar, claro que as empresas vivem disso, né, de pesquisa, pesquisa de audiência, quem que vai ver o que as pessoas estão querendo ver, o que vai funcionar, mas você pode ter a receita do bolo, mas o bolo pode não ficar bom mesmo assim. E eu acho que, então, essa tentativa de controle e de entender, ela vai ser sempre, de alguma maneira, frustrada,
porque não tem como você controlar o incontrolável, né? Se as pessoas soubessem como é que faz aquilo para funcionar, tudo funcionaria, né? E tem coisas que tem ator bom, tem diretor bom, tem roteirista bom, e mesmo assim não fica bom. E é inexplicável, né? E tem coisas que não necessariamente, às vezes, tenham o melhor elenco, mas de repente dá certo. É inexplicável. E quanto à inteligência artificial, eu acho que a gente está começando a flertar com isso, e se alguém falar que sabe no que vai dar, eu acho que a pessoa está equivocada, porque, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer, e eu acho, sim, que a inteligência artificial é uma coisa muito perigosa, até para o cérebro dos seres humanos, né? Porque a gente tem cérebro porque a gente desenvolve coisas, porque a gente aprende, e esse encurtamento desse aprendizado vai gerar um ser humano novo, que eu não sei qual é. Eu gostei aqui, pensando na Ju, me veio uma frasezinha que eu discordo e concordo. Existe fórmula de sucesso, sim, só que ela muda a cada hora, né? Isso que é o problema. E aí os algoritmos ficam sempre tentando pegar a anterior, ou tentando prever uma tendência, tal, que eu acho tudo isso ótimo. Vai nos alimentar como artistas, pode mandar para mim que eu vou usar. Só que assim, não adianta. Realmente a criação humana é mais rápida do que nós. Está cada vez mais rápida. Então, esses dados, eles não conseguem prever qual que é a tendência daqui a um ano. Por mais que eles tentem. Então, falar a tendência, agora fez filme desse tipo. Não dá. Eu lembro quando surgiu Cidade de Deus, foi o primeiro debate, né, que falavam isso claramente, né, que foi o primeiro filme de favela, falavam claramente, ninguém vai assistir filme sem ator famoso, com atores negros, falavam claramente. E foi um sucesso e virou um gênero. Eu tenho uma história de Cidade de Deus muito boa. Ninguém consegue prever isso aí, entendeu? Não adianta, é o doidão lá que quis fazer o filme e fez, e tinha dinheiro, botou no bolso, e fez um gênero inteiro, que até hoje a gente trabalha com gênero, entendeu? Graças a Deus. Ele inventou não só um filme, como um gênero. Sim, mas o Cidade de Deus, deixa eu só fazer um comentário que é muito bom. Eu estava na sala de cinema vendo Cidade de Deus e entrou uma senhorinha muito evangélica, assim, estava na cara que ela era muito evangélica, e eu olhei e eu falei, gente, ela está entrando no filme Cidade de Deus, ela está achando que é outra coisa, e não deu. Ela olhou aquela coisa assim, ela fez o sinal, saiu fora, e eu não sei nem se ela fez o sinal da cruz, porque eu não sei se evangélico faz sinal da cruz, gente, desculpa, mas ela saiu porque ela entrou no filme errado, e aquilo eu achei muito maravilhoso, você falou, eu me lembrei. Lógico. Então, mas é isso, né? Quer dizer, então existe é impossível você saber o que vai. Então, o artista é um cara que é antena social, por isso que eles são antenas sociais, os artistas, né? E as pessoas estão perdendo a confiança nisso, como se isso fosse uma coisa, eles são muito loucos, tal. Gente, não é fácil dar com artistas, eles são meio difíceis mesmo. Porque você acha que o cara que é antena social vai conseguir ser muito normal? Não vai. Então, a tensão entre a produção e a criação é fundamental. As grandes obras foram criadas na briga entre o criador e o produtor. Que essa briga é legal também. Eu acho que é uma briga normal, briga que eu digo, vocês entendem, né? Discutindo mesmo, não, eu quero isso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero artista. Porque, na verdade, é ali que surge o negócio, essa dose, né? Mas é isso, é uma magia. Eu acho, gente, que a inteligência artificial foi o grande debate da greve dos roteiristas agora, foi a principal questão. Então, você vê como realmente é a importância. Para mim, é algo equivalente, máximo, tem gente que é uma revolução tão grande, assim, de tipo de pensamento, de mudança do ser humano, que tem gente que compara com a Revolução Industrial, o único momento parecido, e tem gente que fala que é com o fogo. É nesse lugar, assim, descoberta no fogo. Eu acho que está mais para o fogo do que para a Revolução Artificial. Então, é uma mudança completa de paradigma do que é o ser humano. Porque tudo que é minimamente previsível, eles conseguem fazer melhor do que nós. A inteligência artificial faz melhor do que nós. Não todas essas coisas, manual de roteiro, eu escrevi um manual de roteiro. Eu boto lá, ele vai conseguir fazer melhor do que a Ju, melhor do que a... É impressionante, faz melhor que nós. Ainda, nós estamos no comecinho dela, né? Ainda não está.
Mas isso daqui a 10 anos não sei onde vai dar, gente. É muito rápido. Então ele vai conseguir fazer melhor do que nós. Olha que coisa impressionante. Isso dá um medo da porra. Verá as máquinas vão controlar os seres humanos. Então, qual que foi? Por isso que essa greve dos roteiristas foi uma greve não é uma greve assim dos roteiristas, foi uma greve de paradigma ético para a espécie humana. O que aconteceu agora nos Estados Unidos foi bem importante, mudou o paradigma ético da espécie humana. O que eles concluíram foi o seguinte na greve, espero que se mantenha. Foi tipo, o roteirista pode usar a inteligência artificial. Ele usa como instrumento. Mas tem um criador. Não é a indústria, o sistema que manda a inteligência artificial para ele revisar. É ele que usa. No fundo, a discussão é a seguinte, a máquina está a nosso serviço ou nós estamos a serviço da máquina? Esse é o debate. E se nós temos que garantir que a máquina está a nosso serviço. Se ela estiver a nosso serviço, o que vai acontecer é que tudo que é mais ou menos óbvio, ela vai fazer. E nós só vai sobrar para nós, os artistas, o que é inusitado, o que é inesperado, o que é realmente novo. Nós vamos nos especializar porque, na verdade, isso não tem como ter programação disso, porque a inteligência artificial não vai ter, porque está surgindo uma coisa nova. E está surgindo novo o tempo todo. Por que a gente fala que a gente é antena social? Porque muda, as pessoas mudam. Ela deve estar na quinta temporada de Sintonia. Tenho certeza que está mudando tudo, a visão da periferia. Tem que ver. Tudo que você fez lá antes não dá mais certo. Então, você vai usar o aplicativo da primeira temporada para fazer a quinta, mas já faz 5, 6 anos que surgiu. Você acha que as pessoas estão iguais? Não estão iguais. Então, a Duda vai ter que realimentar a inteligência artificial para fazer o roteiro dela. Mas essa antena social é de seres humanos, nós temos que garantir, e essa greve garantiu isso, essa conquista dos roteiristas nos Estados Unidos, que eu acho que é uma conquista da civilização humana, de como a gente lidar com essa tecnologia que é tão fundamental, com tantas bênçãos, ela pode nos fazer muitas coisas boas, gente, pode nos libertar de toda a chatice do mundo, toda coisa chata vai nos libertar. É impressionante, a gente vai ficar só tendo ideias loucas. A gente vai ser tipo, sabe aquelas coisas, eu só queria fazer isso, só a parte mais louca, vai acontecer isso, ficar andando com os amigos, tendo ideias loucas e alimentando a inteligência artificial. Pode ser isso, ou pode ser nos escravizar. Então a gente escolheu por enquanto, certo? Ô, Duda, do ponto de vista de uma roteirista que já surgiu nesse meio de streaming, dados, algoritmos, como que você está vendo essa questão toda? Eu, pessoalmente, não passo pela situação de, a partir de algo visto num algoritmo, ser direcionada para algo que precisa ser escrito, né? Pelo menos, mas essa é uma realidade particular minha, eu não sei, não posso falar por todos, né? Não sei se tem outros colegas que estão passando por isso. Mas eu acredito que os dados, eles, assim como a inteligência artificial, né, eles são uma ferramenta poderosa para a gente entender coisas que estão acontecendo. Mas é como o Newton falou, no sentido de que o humano está sempre à frente de qualquer dado, né? Ainda mais na velocidade que as coisas acontecem hoje, ainda mais falando de uma série que foi pensada inicialmente por um público de uma geração Z que está a galope, né? Com todas as mudanças e tudo. Então, eu acredito que é interessante os dados como algo que te faz enxergar além do que está acontecendo, né? Como um estudo mesmo. Mas, no final das contas, eu acredito que existe uma busca, e eu vejo isso também sentada na mesa com players, etc., existe sempre uma busca por autenticidade, né? E por produtos que sejam autênticos. Então, assim, existe um desejo do público também e dos canais, de forma geral, fazerem aquele novo produto autêntico, aquele novo Cidade de Deus, aquele novo Sintonia. Existe essa busca, né? A questão é que não é simples você fazer um projeto como esse, né? Passa-se por por muitas questões, né? Para você fazer um projeto autêntico. Então, acho que essa é a briga, né? A gente está brigando para ser autêntico e do lado de lá tem um pessoal querendo autenticidade, mas às vezes brecando certos processos que podem gerar uma autenticidade e nisso a gente fica naquele velho conflito, que não é nem um pouco novo, né?
Sim, e outra questão que eu queria trazer com vocês agora é outro ponto muito discutido quando a gente fala dos roteiristas hoje é a luta por estabelecer um direito que já é reconhecido no mundo inteiro, que é o pagamento dos residuais, né? Aqueles valores correspondentes às receitas que a obra segue gerando enquanto está circulando por diferentes janelas. E na lei brasileira hoje a gente vê um desequilíbrio nesse campo da exploração da obra, né? Como que vocês veem essa questão? Se vocês enxergam perspectivas de mudança, se é uma visão otimista? Isso eu acho mais complexo. Eu acho que isso é um direito genuíno, inquestionável, né? Tanto do roteiro como, sei lá, do ator, né? Assim, você faz um negócio, depois as pessoas ficam comercializando o seu produto, e aí o seu produto que você criou, que você está, né? A sua imagem, e você não ganha por isso. Os músicos brasileiros já conseguiram um pouco, eles estão um pouco melhores que a gente nesse sentido, porque eles têm lá a associação deles, onde as obras deles são exibidas não sei o quê, se a Amazon ou Netflix, eles ganham dinheiro, que é o mínimo, né? Você criou, você fez, aí as pessoas comercializam o seu. Aqui no Brasil ainda existe uma. Às vezes as pessoas criam as séries e depois são retiradas das próprias séries que elas criaram. Então, acho que isso é de uma complexidade, e eu acho que isso está no caminho, mas eu ainda acho que vai um chão aí até isso acontecer. Eu não sei se o Newton e a Duda concordam, mas eu não sou tão otimista nesse sentido, infelizmente. Eu concordo com tudo que você falou, também, inclusive eu não sou tão. Para mim não tem nada a acrescentar. É um direito fundamental e realmente está demorando e não está fácil. Agora surgiu a GEDAR, né? Que o pessoal criou, graças a Deus, está organizando, está reivindicando, uma arrecadadora brasileira. E é o mínimo, né, gente? É uma conquista assim, básica. Mas eu lembro que esse debate foi engraçado. Quando eu fui secretário, só para a gente lembrar um debate que teve, eu lembro que começou um debate que era cultura digital, aí tinha um papo do Creative Commons. E eu lembro que na época eu estava lá em Brasília, esses amigos ligados ao Gilberto Gil, que era cultura digital, ficavam nesse papo. Não, eram contra. Falavam, não, que isso, é muito individualista. Você ser autor, você querer o direito, é uma coisa coletiva, tudo é coletivo. E a arte é da sociedade, não sei o quê, não sei o quê. E eles trabalhavam, na verdade, para as corporações, né? Para o Google, para o Facebook. Depois você vai começar a analisar quem usou esse discurso foram as corporações de mídia querendo acabar com os autores. Então tem que tomar muito cuidado. Parece bonitinho, não, é de todo mundo. Não, todo mundo não. Alguém criou. Se a gente não valorizar a ideia, gente, é uma coisa que está ferrada. A ideia é a única coisa que cada ser humano tem. É a única coisa que faz com que a pessoa possa, por exemplo, pobre, ter uma ideia boa e vencer. E vencer na vida, e criar meritocracia, e criar... É isso, gente. É o que dá valor ao indivíduo. Então, as lutas coletivas não são contra as lutas individuais. Então, garantir os direitos individuais mesmo dos autores é fundamental para que realmente a indústria cresça e a criatividade floresça. Acho que... eu só queria adicionar também mais um tópico que eu considero bem importante para além da questão do nosso direito autoral, é o que a gente vem vivendo com a ausência de cota de tela, né, nos cinemas, né? A cota de tela, ela garante que os nossos filmes brasileiros eles sejam exibidos durante um período mínimo, né? E a gente não tem essa cota hoje em dia. E isso também prejudica a nossa indústria como um todo, né? E faz com que... E isso prejudica também, né? Cria-se essa noção de que o produto brasileiro de audiovisual, ele de repente vende menos, ele gera menos renda, né? E, portanto, não vamos apoiar esse produto, né? Isso impacta diretamente na formação de um público, e se a gente não tem um público que quer ver o que a gente produz, porque o que a gente produz não tá indo para o cinema, por exemplo, a gente faz com que o público consuma cada vez menos o nosso produto. Então, é isso que acontece, por exemplo, né? Escrevi um filme recentemente,
a gente estreou na mesma data, a gente estreou com 100 cópias na mesma data que estreou a Freira com mais de 1.000 cópias, né? Então, assim, caramba, como que o nosso público também vai poder ver o que a gente está fazendo, né? Beleza, tem o streaming, mas assim, a gente tem uma tradição de cinema que é muito, muito interessante, né? A gente tem filmes sendo feitos agora que dão conta de uma diversidade também, que são muito interessantes, mas esses filmes eles não estão tendo oportunidade de chegar às salas de cinema também, por conta também de políticas, né? Relacionadas a esse tipo de arte, né? Então, assim, a gente está assim, lutando pelos nossos direitos aqui e tentando pressionar aqui também para que exista espaço para que o que a gente faz possa ser visto pelo público. Então tá uma gangorra, né, um pouco louca nesse momento, assim, para a gente, né? Só trazendo mais um problema para a roda. Não sei se meus colegas concordam. Não, concordo. Concordo, e Duda, parece que agora aprovaram no Rio, você viu isso? Que no Rio vai ter tela, graças a Deus. Isso eu concordo totalmente. E você estreia ainda por cima, daí o filme não vai muito bem de público, na semana seguinte ele já não está em sala nenhuma também. Então, essa questão é muito importante que a Duda falou. Sim, com certeza é fundamental a gente falar disso, porque a gente tem números, né, no histórico, tanto da TV paga quanto do cinema, a gente sabe o quanto que as cotas impulsionaram o nosso produto e provaram que, enfim, o público brasileiro quer se ver nos conteúdos mesmo, que gosta desses conteúdos, mas precisa ter a oportunidade de ver, né? Então, para a gente fechar, o nosso tempo já vai encerrar daqui a pouquinho, todas as questões que a gente está falando são lutas muito coletivas, né? Não só dos roteiristas, mas acho que da classe audiovisual como um todo. E agora, com o recente exemplo de Hollywood, a gente viu como esse coletivo é fundamental na busca pelos direitos, né? Lá a gente viu o sindicato se unindo para enfim, tomar a frente dessas lutas mesmo. E no Brasil, como o Newton comentou, os próprios roteiristas não têm um sindicato, têm as associações. Então, como que vocês enxergam a união dessa classe diante de tantas demandas que precisam ser resolvidas? Eu acho que só queria ressaltar o quanto, claro, a associação é uma coisa extremamente importante, porque, por exemplo, não sei se a Duda talvez não tenha passado por isso, né? Mas antigamente era muito difícil você precificar o seu trabalho, né? Porque, claro, que roteiristas mais experientes acabam ganhando mais, né? Tem mais trabalho nas costas e tal. Mas hoje você sabe, o roteirista que está começando, ele sabe quanto cobrar, porque existe uma tabela onde você cobra entre X e Y, você não vai cobrar A, entendeu? Porque e as pessoas que vão contratar também, hoje em dia, te fazem propostas mais cabíveis, né? Porque, então, isso é extremamente importante. Você tem uma base, né? Até para o profissional que começa, ele já começa num salário digno, que ele consiga pagar as contas, né? Porque também tem isso, né? O roteirista no Brasil, às vezes, ele faz uma série que faz um super sucesso, que vai para o Emmy, como foi o Modern, por exemplo. Nós fomos finalistas do Emmy por 2 vezes e ninguém ganhou dinheiro ali. Claro, a gente estava começando, era um mercado novo, mas isso continua acontecendo. Muito difícil. Que roteirista no Brasil que está... Uou, nossa, gente, vou parar de trabalhar, porque... Não, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente falar também, só para finalizar, porque eu acho que hoje em dia você ter... Claro que a Abra precisa se fortalecer, precisam acontecer um monte de coisas, mas eu acho que é um caminho muito melhor do que para quem está começando. Hoje você tem essa base do que cobrar, do quanto o que é, está lá tudo explicado, sabe? Eu acho isso muito importante. Sendo mais radical, gente, eu tenho dúvidas. Uma coisa que eu tenho dúvida, eu vou compartilhar a minha dúvida, tá? Não tenho certeza, não. Eu estava conversando com um amigo advogado, que aí ele ficou nesse papo assim, eu falei, não, aquelas coisas que acontecem às vezes, né? Como a Ju falou, resumindo, eu vou contar meu caso. Também tem os principais prêmios da TV mundial brasileira, etc, etc.
todas as séries que eu fiz têm mais de 12 temporadas. Então, aparentemente, um cara desse em Hollywood, eu acho que ganharia mais do que eu ganho hoje, sendo bem sincero. Hoje a gente tem que trabalhar, eu estou com sala e faço outros trabalhos ao mesmo tempo. Quer dizer, não é muito razoável, né? Então, existe uma precarização. Isso que os jovens têm que saber. Falam assim, eu quero fazer sucesso, tal, mas esse sucesso pode continuar precarizado. Então, não é as condições ideais. Isso, obviamente, dá um certo mal-estar, né? Gente, não é possível, que nem a hora que eu consigo sucesso. Então, isso não acontecia antes. Então, tem essa precarização. Eu lembro que eu estava falando de um caso, que está acontecendo muito, de gente que virou roteirista de repente, virou showrunner, na verdade. Não é roteirista. Showrunners, o cara é showrunner, mas nunca escreveu uma linha, nunca sentou numa sala de roteiro. Nos Estados Unidos, o showrunner, em geral, foi inventado para dar poder de produção ao roteirista. Ou seja, o roteirista foi promovido. No Brasil, inverteram o sinal. O showrunner não é sempre, né, gente? Em muitos casos, é para o produtor fingir que é roteirista. Então, mas não é. Ele não está na sala todo dia, ele não acompanha, ele só assina, dá entrevista. Como ficou um negócio muito de mídia, ele é o cara que é o dono da entrevista. Não, gente, isso não é. O normal é, para uma obra fazer sucesso, quem é o criativo tem real poder para a obra fazer sucesso. Então, aqui no Brasil não é. Aí eu estava meio reclamando disso. Falei, nossa, esses caras que são, né, aquelas coisas que às vezes a gente reclama, eu entendo que o mercado é assim, mas deu uma reclamadinha. E ele falou, não, o que tem? Não tem nada a ver, esse amigo meu advogado. Qualquer pessoa pode ser roteirista, como tudo, não sei o quê, eu sou a favor disso. Eu falei, então eu posso ser advogado? Ele falou, não, advogado não. Por que o advogado não pode? Por que o advogado tem lá, tem que ter feito advogado, tem que ter passado no AB, tem que não sei o que mais. E roteirista, não. Eu sempre fui a favor disso. Não, imagina, qualquer um pode, sempre fui a favor. Mas não sei se é porque eu estou ficando velho, não sei, ou porque eu estou valorizando cada vez mais a minha área, que eu começo a me ficar meio chateado de ver gente que está com poder criativo e não sabe quem é Shakespeare, que não tem a formação mínima de dramaturgia. Então, é meio esquisito. Então, eu não sei. Tem hora que eu acho que a gente devia ser mais que nem os advogados mesmo. Tenho dúvida, mas ser mais que nem os advogados. Mas assim, gente, tem que dar uma estudada mesmo, tem que se profissionalizar, pessoal aqui. Não é assim também. Qualquer um, não. Chega aqui e quer falar que é. Não é assim, não. Vamos preparar, fazer plano de carreira, para pessoas crescerem na carreira, terem respeito pelas obras, ter respeito por quem já fez coisa, que é normal, gente. Não existe área artística, não é só comigo, com a Ju, não, que aconteceu isso, que fez séries que... Pô, Ju, há 20 anos atrás, quando você fez um Modern, você achou que você agora vai, né? E aí você volta para o zero. E todo mundo é assim. Não é caso nosso, pessoal, não. O cara tem caras que fez filmes de sucesso, volta para o zero. Parece que não tem uma continuidade, né, de sucesso. Então você fala, gente, não é possível. Então, isso não acontece em outras categorias profissionais. Então, a nossa libertação tem hora que eu acho que devia ser mais sério mesmo. Falar assim, só vai ser quem já fez, quem não sei o quê, quem estudou, quem faz chamada oral, prova da OAB dos roteiristas. Sei lá, tem hora que eu acho que deve ser assim, porque para profissionalizar e para garantir os direitos. Aí se consegue se unir, porque também, gente, não fica isso. Fica a gente falando que é o que não é. Tá cheio de gente que agora que não é roteirista, fingindo que é roteirista, que é produtor, que é não sei o quê, porque enfim, não dá, né, gente? Tem que respeitar as categorias, como qualquer categoria. Médico também tem seus direitos. Tem hora que eu acho que tem que respeitar mais. É uma área tão importante quanto qualquer outra. Eu não vou dizer que é mais importante, eu acho que é mais importante. Eu acho que nós estamos com uma responsabilidade que é criar o imaginário da população brasileira, da população mundial. A gente está criando as histórias que unem as pessoas. Então, é uma área bastante importante, bastante especializada. Duda, como que você tem visto essa questão dos roteiristas como classe? Eu não sei se a resposta está em dificultar o ser roteirista, mas eu acredito e eu espero e torço e de vez em quando eu mando meus e-mails dando uma cutucada. Eu acho muito importante que a gente seja um sindicato e que a gente possa, de fato, através do poder político que um sindicato tem, brigar por essas questões que são mais estruturais, né? Não são questões tão individualizadas. Então,
é isso que o meu otimismo está em, eu espero que muito em breve a nossa associação se torne um sindicato. Legal. Ju, você quer complementar mais alguma coisa nessa questão? Não? Então tá bom, pessoal, são muitas questões, né? A gente podia continuar esse papo por muitas horas, mas queria agradecer muito a participação de vocês, todo esse debate, toda essa troca. Acho que é sempre muito rico essas oportunidades que a gente tem para conversar. E, enfim, obrigada mais uma vez. Obrigado, Mariana. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado, prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. E é isso. Fiquem aí de olho. Próxima semana entra mais um Tel Aviv em Foco. Obrigadão, pessoal. Fernando.